Bom dia! E hoje é dia de Popcorner. Se você é entusiasta de jogos, sinto lhe informar que tivemos mais uma demissão em massa em estúdio de AAA. Mas temos novidade da greve? Sim. E boa explicação do porquê superestrelas não estão participando dos protestos. Temos o lado dos estúdios nisso? Também. Porque se tem negociação falha é porque tem dois lados e agora sabemos um pouco sobre o que os estúdios estão fazendo por trás das cortinas. Ainda não conhece o Meio? Se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho, curte e comente. O Meio é também uma newsletter e você pode ter todas as notícias fresquinhas do dia logo de manhã para não sair falando bobeira por aí. Eu sou Bruna Bufara. E eu sou a voz da razão, da piada e de algumas informações, a Nath. Faça-me o favor, pegue a sua pipoquinha e bem-vindo ao Popcorn. Já vamos começar com notícias difíceis para os amantes de videogames, porque teve demissão em massa na CD Projekt Red. Pois é, e se você acompanha a CD Projekt, você sabe que tem coisa pra sair ainda esse ano. E a sombra tenebrosa do lançamento do Cyberpunk 2077 retorna com o medo de... será que a nova DLC, a nova expansão massiva, também será um fracasso? Pouco antes de Cyberpunk lançar daquele jeito, né? Porque, meu Deus do céu, tava tenebroso, bugava, o jogo saía. Nossa, o jogo crashava no meio. Enfim, horrível. Vários relatos de crunch e uma semana de 6 dias de trabalho que foi instaurada na CD Projekt pra tentar lançar. Não funcionou, né? Porque o jogo lançou tão mal, mas tão mal acabado que foi até retirado da PlayStation Store. A produtora na época até pediu desculpas, né? E ofereceu um reembolso para quem tivesse ficado insatisfeito com o jogo, o que deve ter gerado um prejuízo de alguns milhões, né? Tenebroso, tenebroso. O pior disso foi até o marketing horrível, né, pro Cyberpunk, que muitas pessoas não jogam até hoje por conta do preconceito do lançamento, né? Então, assim, se você jogar o jogo hoje e se aproximar do final da história, você vai ver e ter a experiência de que o jogo começa a ter cada vez mais bugs inesperados. E isso é muito triste, porque era um jogo promissor pra caramba. Mas enfim, né, o estúdio não fez só isso. O estúdio também é responsável pela franquia de jogos do Witcher, que também aí teve o final da sua última temporada na série, né, da Netflix, com o Henry Cavill essa semana. Sentiremos saudades. Pois é, enfim. De acordo com a CD Projekt Red, tá? 9% dos seus quadros de funcionários serão demitidos até o ano que vem. Isso representa cerca de 100 pessoas, tá? É bastante gente que vai ser demitida, é aí uma demissão em massa, e eles prometeram indenizações, mas enfim, né? Essa nota veio no site deles, o CEO Adam Kicinski comentou que não tem maneira fácil de dizer isso, mas estamos com funcionários sobrando. O que, vamos lá, né? É difícil de engolir num estúdio com tanto histórico de crunch, né? Porque afinal, se era preciso trabalhar 6 dias por semana pra sair o Cyberpunk em dia, será que tem equipe sobrando mesmo? Enfim, e ele também diz isso se baseando nos projetos e tarefas que eles têm atualmente e que no ano que vem as necessidades desses funcionários seriam inexistentes. Pois é, vamos lá. Esse ano tem o lançamento da expansão gigante, tá, de Cyberpunk 2077, que é o Phantom Liberty, que lança dia 26 de setembro. Imagina a beleza que isso não vai sair com 100 funcionários a menos, hein? Pois é, exatamente essa sombra que a gente tem é esse estresse pós-traumático, né? Será que vai valer a pena comprar? Será que a gente vai esperar pra comprar, pra ver os relatos de quem comprou o jogo ali no lançamento, a expansão, e ver se tá com bug? Porque, né, é promissor. O trailer conta com um diálogo da V, que é a personagem principal, com o Johnny, no que parece ser uma das últimas missões antes do fim da história. Mais uma missão à procura da cura de V, caso você já tenha jogado. E conta com o Idris Elba como o Reed. Se você não jogou Cyberpunk por conta do lançamento tenebroso, saiba que por mais que ele ainda tenha bugs, a história é excelente, mesmo.
Me fez chorar. As cutscenes, as histórias com os personagens, nossas histórias com os personagens secundários, é tudo muito bem trabalhado e é bem sentimental. E se você não tem vontade alguma de jogar, recomendo demais o anime da Netflix de Cyberpunk, que é quase que a mesma história do jogo. Dá pra entender bastante do universo Cyberpunk que eles criaram e as problemáticas dos personagens. Sem contar que é uma das aberturas mais lindas que eu já vi. E também me fez chorar muito, tá? Sou chorona mesmo. Mas voltando aos projetos do estúdio, o remake do primeiro The Witcher também está dentro aí do radar da empresa. O que tem mais? Tem mais um jogo para trilogia e um spin-off chamado Project Sirius. Bastante coisa para Witcher. Tem outro jogo do universo Cyberpunk, que é o Orion, e uma nova franquia chamada Hadar. É chamado Orion, Hadar, Project Sirius, mas não é o nome do jogo, tá, gente? Esses são os nomes dos projetos. Exato, porque tudo isso ainda está meio sob segredo de empresa. Orion é uma sequência de Cyberpunk e a pré-produção deve começar em 2024, assim como Hadar. E mesmo com o desenvolvimento de uma nova franquia e de uma sequência para um AAA, parece que 100 pessoas ficariam sobrando na empresa. É difícil, né? Mas vamos lá. De qualquer jeito, o CEO, o Kichinski, ele termina a sua nota dizendo que a empresa está passando por transformações-chave para entregar jogos de qualidade e, se eu pudesse falar em negrito, eu falaria em negrito porque ele fala que ele quer entregar esses jogos sem crunch. A gente já devia ter uma vinheta especial para tratar da greve e suas novidades, né? A greve da SAG e da WGA, roteiristas e atores dos Estados Unidos. Ficou bonito isso aí, hein? Parabéns a todos os envolvidos. Pois é, a greve que parou as produções de Hollywood e agora está cheia de foto, né? De Lupita Nyong'o, do Mark Ruffalo, da Rachel McAdams, da polêmica Olivia Wilde e do Jason Sudeikis, todo mundo ali lindamente em protesto, segurando ali seus cartazes na frente dos estúdios. Olha, eles não foram os únicos, tá? Porque o icônico Bryan Cranston aí, caso você tenha assistido Breaking Bad, né? Ele liderou um dos protestos da SAG na Times Square e discursou diretamente para Bob Iger, que é o CEO da Disney. Então, caso você não esteja aí sabendo o que está acontecendo, o Bob Iger, que é o CEO da Disney, ele quer muito o uso da inteligência artificial dentro dos estúdios, tá? Então, ó, o discurso é obviamente direcionado à motivação principal das greves, a inteligência artificial e royalties. Brian, o famoso Walter White aí, entre aplausos, fala: "Não vamos deixar você, Bob Iger, tirar nossos trabalhos e dar para robôs. Não vão tirar nosso direito de trabalhar e receber o suficiente para termos uma vida decente." A questão dos royalties é tão grande que eu já citei antes o exemplo e vou trazer aqui de novo da Sydney Sweeney, que assim, ela já falou diversas vezes sobre como trabalhar para o streaming hoje é pouquíssimo lucrativo e custa muito. Custa muito porque é preciso pagar por empresários, por equipe de gerenciamento, às vezes até a própria roupa e deslocamento para eventos de gala. Mas o salário não é mais aquelas coisas. E isso depende, né? Depende dos contratos, das produções de cinema, se é streaming, se é série. E é exatamente por isso que mega estrelas famosíssimas globalmente não estão presentes nos protestos. Sim, o Bryan Cranston, Walter White, é famoso, mas ele não é tão enorme quanto o Leonardo DiCaprio, a Jennifer Aniston, por exemplo. Essas duas estrelas, elas movimentam muitos paparazzis. E a orientação para esses atores, inclusive, é deles não irem aos protestos. Exatamente porque todo mundo sabe que eles são milionários. Ou seja, eles já são favorecidos o suficiente, né? E eles não são o foco da greve. Porque o foco da greve é sobre os extras, os coadjuvantes. Atores que numa era pré-streaming conseguiam viver fazendo aparições em séries, propagandas, e assim pagar seu aluguel. E essas pessoas não conseguem mais. E são eles que na greve têm muito a perder. Porque eles não estão ganhando seu salário, eles não estão sendo pagos. E assim, com o uso da inteligência artificial, os seus empregos seriam os primeiros a irem embora. Ao menos é o que a SAG diz. Então assim, como funciona isso, né? Sem trabalhar, como que a gente paga as contas?
Pois é, inclusive eu trouxe aqui o cartaz, né, de onde, carambas, está o Ben Affleck, porque essas pessoas que se movimentam muito paparazzi estão sendo aconselhadas a não aparecerem, né, como disse aí a Nath. Então é o seguinte, né, como que esses extras estão pagando a conta agora? Lembrando que a SEG e a WGA são 2 sindicatos, né, então como que funciona isso? É o seguinte... Os 2 sindicatos têm fundos para custear a vida dos atores e dos roteiristas. Não só em tempo de greve, tá? Eles também custeiam aí seguro-saúde em tempos normais, então eles sempre têm esse fundo. Mas é aqui que as superestrelas entram em ação. Ou algumas, né? É o caso do Dwayne Johnson e da Jamie Lee Curtis. O The Rock fez uma doação de 7 dígitos para o sindicato. Isso porque o presidente do sindicato, Courtney B. Vance, resolveu partir para ação, né? E enviou uma carta para 2.700 dos atores mais bem pagos da indústria cinematográfica. Exatamente, que bom, até, Nath, que você me interrompeu, obrigada, porque deu tempo de eu mostrar o quanto seria 7 dígitos, né? Porque não foi divulgado exatamente quanto, mas é aí na casa dos milhões. Então a gente não sabe quanto foi, mas a gente sabe que foi uma doação milionária. E o diretor executivo, o Sid Wilson, que é aí colega de Vance, ele disse que a doação vai ajudar milhares de atores a comerem e a sobreviverem durante essa época. Foi a maior doação já feita por uma pessoa só. A Jamie Lee Curtis e o marido Christopher Guest doaram $25 mil na semana passada. Um pouco mais modesto, né? Mas enfim, doaram também, que é algo importante, né? E é assim que eles estão sendo aconselhados a trabalharem, né? Fazendo essas ações, que não é essas pessoas estarem ali carregando cartazes, né? Então vamos lá. Agentes que falaram em anonimidade com a Variety comentaram que sugerem que essas superestrelas façam exatamente isso. Apoiem a causa por trás das cortinas, doando, usando uma camiseta da SEG vez ou outra quando souberem de paparazzis. E eles também deram conselhos a algumas celebridades que queriam saber se marcava cabelo e maquiagem pra ir pro protesto, qual era o melhor protesto pra ir, que ia ter paparazzi. Aí não tem como defender, né? Pois é, mas o agente disse que eles avisam as celebridades que a greve é muito séria e que não é uma oportunidade de tapete vermelho. Fica aí também a explicação do porquê tá todo mundo indo naturalmente, né? Tá todo mundo indo ali, roupinha do dia a dia, tranquileira, pra não ser mal visto e não contaminar a vista de uma greve inteira. Imagina a Jennifer Aniston chegando lá com uma bolsa de milhões, sapato de milhões, vestido valentino, cabelo feito. Mancharia a greve toda. Ainda sobre a greve, mas sobre o ponto de vista das produtoras que fazem parte da AMPTP. Pois é, se inteligência artificial é o que a SEG e a WGA temem, é a inteligência artificial que os estúdios querem contratar. Obviamente não a IA em si, porque a gente ainda não tá tão avançado assim, mas é nisso que entra a Disney. O Bob Iger. Talvez você não saiba, mas animações demandam muita tecnologia. Animações 3D, renderizações, softwares específicos para cabelos, software específico para cabelo cacheado. E por muitos anos, a empresa que mais liderou as inovações tecnológicas desse campo todo foi a Pixar. Com muita grana na mão, com projetos muito ambiciosos, Toy Story foi a primeira animação 3D que usava renderização poligonal. Depois, a Pixar refinou a tecnologia para filmes futuros, com subdivisão, depois tecnologias específicas para sombra. Assim, cada filminho novo da Disney demanda uma tecnologia nova. Eu amo muito esse assunto. Então, assim, para fazer o Toy Story, foi preciso fazer a animação poligonal. Depois, para fazer Nemo, foi preciso desenvolver um sistema de sombras específico. Para fazer Wall-E, eles precisaram fazer uma movimentação diferente nos ombros. Para Monstros S.A. foi preciso fazer o software de cabelo. Para carros, foi preciso usar Ray Tracing para fazer os reflexos dos carros. Mas, vamos lá. Isso não foi só usado para animações. Foi usado para computação gráfica no geral, nos filmes. Até para fazer o Gollum, por exemplo, em Senhor dos Anéis. A tecnologia criada dentro dos estúdios da Pixar foi exportada para outros estúdios, para o cinema. Inclusive, foi o primeiro software a ganhar um Oscar. O software que a Pixar criou. E assim, eu amo esse assunto porque revolucionou tudo. Revolucionou não só a CG, revolucionou os jogos, revolucionou a indústria de entretenimento inteira. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Porque assim, a Disney
A Pixar é da Disney. E, vamos lá, a Pixar é da Disney, então a Pixar cria essas tecnologias, quem usa é a Disney, então a Pixar, que faz parte aí desse estúdio gigantesco que é a Disney, né? Ela cria essas tecnologias e ela expande para a indústria toda. Então a Pixar é responsável por trazer essas opções para tudo. E a Disney financia isso, né? Então a Disney financia tudo isso, todas essas tecnologias novas para o resto da indústria, para satisfazer uma qualidade necessária, para revolucionar o mercado. E isso é uma necessidade que partiu da indústria, tá? Porque assim, como que partiu da indústria? Todas as tecnologias que saíram da Pixar, elas partiram de uma necessidade de ter mais qualidade na entrega. Então essa necessidade surge dos estúdios, surge ali dentro. Essa necessidade tecnológica está embutida dentro dos estúdios. E o que acontece com a inteligência artificial, né? É um pouco diferente, porque é uma necessidade que não saiu da indústria. Os modelos de linguagem, como o ChatGPT, eles não nasceram de uma necessidade de entretenimento. Eles nasceram puramente da tecnologia, das Big Techs ajustarem ainda mais as nossas buscas, replicarem a nossa linguagem para aprimorar a Siri, a Alexa, porque é óbvio que o sonho dessas empresas é ser vendida para a Apple, para o Google, para finalmente a gente ter um assistente que pode nos ajudar muito mais no nosso dia a dia. Só que assim, isso já vai ser usado em próximos jogos, para diálogos dentro de RPGs, inclusive, que você vai poder conversar com um NPC e ter respostas fora das elaboradas dentro de um fluxograma por uma equipe de pessoas. O que muda é que o teor da conversa, o tom das palavras, a personalidade do personagem, tudo isso será definido por pessoas para alimentarem uma IA que você pode interagir. Não à toa, a Warner já tem vagas para lidar com o IA, mas isso dentro do departamento de jogos. Hollywood, cinema, séries, não querem ficar de fora disso. O uso desses modelos de linguagem dentro de roteiros ou de atores ainda não é bem delineado. Talvez nem os estúdios saibam o que eles querem ainda. Porque, honestamente, é um pouco difícil imaginar que a Warner queira fazer uma série de 20 minutos de comédia com um roteiro inteiramente assinado por IA, né? Tá, não muito, porque se a gente tá numa era de binge-watching em que todo mundo assiste algo só pra se manter em dia com o stream e não se importa com a qualidade, temos um problema. É esse limite que a greve quer traçar, inclusive. Mas voltando ao ponto de vista do estúdio. Diversos estão contratando especialistas em IA. Na Netflix, um IA Product Manager, um gerente de produto de IA, está sendo contratado por até $900 mil por ano. Na descrição da vaga, nosso negócio é dirigido por Machine Learning e Inteligência Artificial, que motiva a inovação em criação de conteúdo, personalização, pagamentos e outras iniciativas que geram receitas. Traduzindo, quanto mais a inteligência artificial entende os seus gostos, mais ela te recomenda coisas que são a sua cara, e mais a Netflix se torna simpática e amigável aos olhos do usuário, o que gera, claro, mais horas com o seu bumbum sentado no sofá, pipoquinha no colo e maratonando série. Obrigada, Nath, porque era exatamente isso. E a primeira tela da Netflix não é igual para todo mundo. A primeira tela da Netflix, ela é curada para o seu próprio gosto. E não é uma pessoa que faz isso, né? Não é um funcionário para cada usuário delimitando o que aquela pessoa gosta. Inteligência artificial. Então vamos lá. Se você entrar na Netflix, você raramente sai sem um leve binge, porque a recomendação é muito boa. Mas agora, vamos para outras vagas que são mais voltadas para a mídia. No Prime Video, uma vaga de $300 mil por ano para usar o State of the Art Generative AI and Computer Vision Tech. Tá, aqui a gente está falando de IA criando e lendo imagens. Onde isso vai ser usado? É isso que a gente não sabe ainda e é isso que não tem limites. Então, assim, vai ser usado para fazer o fundo de uma série, o fundo de uma animação, vai ser usado para fazer a abertura de uma série, vai ser usado para fazer todos os fundos, vai ser usado para gerar pessoas. Difícil, né? A Sony, no caso, parece querer achar esse limite. Uma vaga para ética em IA por $160 mil por ano, que até a Hollywood Reporter faz essa piada, né? Parece que ética não paga tão bem, não é tão lucrativo. E na descrição dessa vaga da Sony,
Nosso objetivo é avançar a inteligência artificial para sua melhoria em harmonia com a sociedade humana, trazendo benefícios, realmente, tratando de dilemas éticos. Tecnologia sempre existiu com o cinema. A questão agora é se ela será usada para o benefício ou o detrimento da arte. Ou se teremos aí pela frente, né, mais aberturas como a de Invasão Secreta, que, para quem não lembra, foi totalmente feita com inteligência artificial, né? Bem lembrado, Nath. Bem lembrado. Até porque ela é longa e um pouco ruim. Se você conhece o incrível e maravilhoso Nathan Pyle, você talvez já esteja por dentro. Mas o genial quadrinista por trás de Strange Planet, Planeta Estranho, se alinhou com o Dan Harmon de Rick and Morty e ganhou série na Apple TV. Pois é, se você é fã como eu, você tá bem animado, né? E se você desconhece isso tudo, não se preocupe. Vamos explicar pra você. Strange Planet são tirinhas cômicas sobre a nossa vida. Nathan possui um olhar bem crítico sobre a nossa realidade e como vivemos. Mas não é de uma maneira ácida, é de uma maneira leve mesmo. Ele destitui a humanidade de seus personagens, representados como alienzinhos, e as coloca em situações iguais à nossa, mas com uma linguagem diferenciada. Quão inusitada é a nossa canção de feliz aniversário, tradições peculiares, o hábito de tomar café. Coisa simples, né, do nosso dia a dia, que a gente nem para pensar de onde surgiu, como funciona. Exatamente, tudo isso Nathan repinta com uma criatividade de um alienígena que caiu na Terra e questiona o que carambas é a nossa realidade. Ele já tem um livro que foi best-seller, tá? Que é justamente o Strange Planet, ele tem o primeiro e o segundo. E a série conta com 10 episódios e já estreia semana que vem, dia 9 de agosto, na Apple TV. Estreia mundial, hein? Olha, no elenco de dubladores, a gente tem talentos já conhecidos da comédia, como o Danny Pudi, que é o eterno Abed do The Community, e o Danny Adeyubi, que fazia parte da equipe de roteiristas de Good Place. Então, ó, 2 séries de comédias também, 10 de 10. Porque a gente não é a inteligência artificial da Netflix, mas a gente também dá boas dicas, viu? Ótimas! E com essa recomendação gostosa para a sua próxima semana, te deixo por aqui. Já viu Barbenheimer? Deixou pra ver o episódio passado depois de ir ao cinema? E me conta, curtiu as novidades da greve? Como sempre, meu muito obrigada pela audiência. Vamos se ver domingo que vem? Te vejo 11h15, hein? Até lá!